Pode ficar de pé, por favor. Gente, com muita honra, muito orgulho e muita satisfação, Bispão. Aplaude mais forte para Jesus. Aplaude dizendo glória a Deus. Diga aleluia. Meu Deus do céu. Que bom, diga que bom. Fala para quem está do outro lado, que bom que você veio. Pergunta, você está preparado? Você fala, se tu não está preparado, se prepara. Amém. Esse aqui é o cronômetro? Glória a Jesus. Obrigado, gente. Gente, como é que foi a semana? Foi boa? Tudo bem? Já que está bem, eu posso orar pela sua vida e falar, continua do jeito que está ou pode melhorar? Então vamos orar, né? Então abre a sua Bíblia, por favor. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13. Se tem algo que mexe com a vida e com a mente da gente, são pessoas. E a gente acaba dando tanto ouvido ao que pessoas falam e dando pouco ouvido ao que a palavra de Deus fala. Eu estava conversando essa semana com uma menina, enquanto eu estava trabalhando, e ela falava assim, pastor, a sua igreja é a igreja da parede preta? Eu falei, é da parede preta. Ela, então, acha que eu me identifico com ela. Eu falei, que bom. Aí eu fui conversando com ela, e a gente vai dando corda, né, ou linha, para ver até onde a pessoa quer chegar. Aí, ela não. Aí eu perguntei, qual a sua igreja? Ela, não, eu vim de Minas há pouco tempo, e eu fui criado numa igreja batista, eu fui só dando ouvido, e ela falou, não, aqui, mas e aí? Não, eu estou vendo uma igreja para ir. Aí eu peguei e comecei a falar com ela, quantas faculdades você tem? Ela já tentou abaixar a cabeça, eu falei, levanta a cabeça. Ela não tem nenhuma. Por que você não tem faculdade? Porque eu não tenho tempo. Você tem tempo para ficar no telefone. Ela baixou a cabeça de novo, falei, levanta. A moça vai ficar me batendo, eu nem comecei. Aí eu falei para ela, o meu intuito na sua vida e na vida da igreja que Deus me dá como pastor, é de fazer as pessoas andarem. Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa em alguém do que a gente assumir a responsabilidade que é nossa. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus bem alto aí. Eu falei, quando for lá na frente, quando você estiver nos seus 50 anos, sabe o que você vai falar? Que você não teve oportunidade, e é uma mentira. Porque quanto tempo você investe num telefone, colocando no status que você vai fazer o número 2? Edifica o que nisso? Quantos afrontas você vai para colocar no status do seu telefone? Edificou o que na sua vida? E você quer dizer que não tem tempo para estudar? Fala para quem está do teu lado assim, Deus... Mas fala com coragem, não vai ficar aborrecidão. Fala, Deus nunca escolheu ninguém que estava parado. Aí eu falei para ela assim, eu vou falar para você o que eu falo lá na igreja. Quem quiser ficar perto de mim, Anderson e Mara, e Companhia Limitada, Rafael e Patrícia, e Companhia Limitada, quem quiser ficar perto de mim e andar comigo, ou trabalha ou sai de perto de mim. Eu pensei que eu ouvi glória a Deus. Aí eu falei isso para ela. Mas aí você vê o quanto a gente é levado por coisas da nossa mente. E eu quero compartilhar isso com você, porque o tema dessa noite é novos começos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Falo, eu não cheguei ainda. É interessante que tem tanta gente que nem começou ainda, já está cansado. Olha o que o apóstolo está falando. Não julgo que eu vejo, julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, isso aqui é forte demais, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Ele está querendo dizer que prossegue para o alvo. Cadê? Está ali? Repórter aqui, acho que eu cortei aqui no esboço. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho um foco na minha vida.
eu tenho um propósito a ser cumprido. Nada nem ninguém, e eu posso conjecturar, nem eu mesmo vai impedir que a obra de Deus aconteça na minha vida. Amém ou não? Pai, em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida da tua igreja, o teu shalom, a tua paz, que os corações estejam abertos para ouvirem a tua voz, e que hoje seja um divisor de águas em nossas vidas. Então, Senhor, eu quero te pedir que cada vida, as que estão aqui, as que estão pela internet, que eles entendam o teu projeto e o teu propósito na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, nós oramos nesse momento e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você desse um aplauso também, como um aplauso, como boa noite, para as pessoas que estão acompanhando a gente pela internet. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Pode sentar, tá? Isso. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando a gente, eu não sei o que você pensa quando você se depara nesse texto. Eu falei agora há pouco que Deus, ele não pega ninguém parado, e não é para ficar parado, porque o reino, ele está em movimento. Nesse momento aqui agora, o tempo que passou, ele não volta nunca mais. Então o tempo, ele é muito precioso. E a nossa geração, ela é acometida de um ataque que tenta nos paralisar na nossa própria mente. Eu estou aqui o tempo inteiro tentando te motivar, tentando dizer, você pode fazer, você tem um destino sobre a tua vida. Aí, você, ao invés de pegar essa palavra e botar em prática na sua vida e viver o que Deus tem para você, não, você fica na inércia, você fica parado aí, você começa a medir as coisas. Aí a Bíblia diz, quem diz? Que o justo não vive pelo aquilo que ele vê, ele vive pelo aquilo que ele crê. O justo não viverá, ele viverá da fé. Se não for assim, a minha alma vai recuar dele. É o próprio Deus falando. Se a gente está dizendo para você que esse tempo, Deus, ele marcou para nós, não deixa nenhuma dúvida entrar na sua mente, entrar na sua cabeça. Eu estava vendo aqui o Diácono Vinícius falando de ensinar o filho João, que é bem novinho ainda, a ser dizimista. E eu lembro que uma vez eu estava numa escola bíblica lá na sede, antes de virmos para cá, e o apóstolo começou a falar sobre alvos, sobre objetivo. E enquanto ele falava aquilo, eu comecei a anotar o que ele estava dizendo, e para que aquilo entrasse na minha vida de verdade. E ele desafiou as pessoas que estavam na aula. Eu vou desafiar vocês a avançar. E quando ele terminou de falar sobre aquilo, o meu projeto era abrir uma nova loja. Aí eu fui até ele, eu mostrei o projeto e falei, eu vou abrir uma nova... E aquilo tinha 3 meses para acontecer. Quanto tempo? Quanto tempo? E ele me deu uma palavra de incentivo, porque tu sabe que o nosso apóstolo, ele é incentivador, amém ou não? Aí quando eu apresentei o projeto para ele me deu uma palavra de incentivo. Diga qual? Duvido. Eu falei, dei 2 passos para trás. Tu vai ver o que vai acontecer, rapaz. Eu falei, você duvida? Ele, duvido. Só faltou falar duvido e odó. Fala para quem está do teu lado, quando alguém duvida de você, o que você faz? Você recua ou você avança para o alvo? Não, fala a verdade. Ele fala, eu volto para trás, eu desisto. Isso aconteceu com Gideão também. Gideão estava no meio da batalha, quem vai? Bebe água aí, aí começa. Ainda tem muita gente, Gideão, o que eu faço? Gideão, fala para aqueles que são covardes e frouxos, ó, que volte. Fica 300 homens. É melhor ter 300, que são cheios do Espírito Santo de Deus, e são cheios de intrepidez e ousadia, do que tem quem está do nosso lado duvidando da palavra que a gente está pregando. Pensei que você ia falar glória a Deus aí agora. Porque se é uma palavra liberada na sua vida, se tem alguém ministrando algo na sua vida, por que tu não pega e vive? O Gideão gritou, quem for covarde e frouxo, volta. O leão de Deus não está aqui para passar um tempo, irmão. A leão de Deus está aqui para, junto com as outras igrejas que Deus colocou aqui, para libertar essa cidade. E sabe o que tem nessa cidade? Eu vou tentar te falar mais uma vez.
tem prostituição, tem adultério, tem violência, tem vício, está tudo aí. E você acha que o diabo vai deixar de passar porque eles são de Deus? Não vai. A vida do crente é assim mesmo, são vidas de desafios. Agora a gente chega aqui e a gente acha que a nossa vida vai ser de moleza. Eu acredito que dias melhores virão, mas existe um tempo da colheita. Ninguém lança uma semente e já colhe o fruto. A Bíblia diz que primeiro a semente ela tem que morrer, para depois a árvore crescer e a gente poder colher do fruto. Nós temos 12 anos aqui nessa cidade, e eu tenho a certeza que Deus já começou a fazer muita coisa aqui. E quando eu peguei aquela palavra de desafio, eu não tinha dinheiro. E a gente pensa que tem que ter dinheiro. A bispa fala que a gente tem que colocar o pé, que Deus coloca o chão. Posso ouvir o teu glória a Deus? Você está ouvindo falar e amém ou não? Então faz cara de raiva para mim, vai. Deixa eu botar o óculos para te ver. Fala assim: eu vou surpreender esse narigudo, eu vou vencer na vida. Eu quero te dar a palavra, eu duvido de você. A mesma palavra que o apóstolo me deu. Com 3 meses eu não tinha dinheiro, a bispa não tinha dinheiro, mas a gente tinha coragem. Nós temos coragem, nós temos fome de vencer. E eu quero acreditar que eu estou pregando para uma turma nessa noite que tem fome de vencer, que não aceita o que está vivendo, que entende que o seu Deus ele pode fazer muito mais e infinitamente mais. Mas Deus não pega ninguém desocupado, por isso que Ele te escolheu. 3 meses, quanto tempo? Aí eu passei e vi 2 lojas, uma do lado da outra e uma avenida do meio. Falei, vou lá. Fui na menor, estava com a fé abalada. Falei, vou na menor. Fui na menor. Aí fui na menor. Aí voltei com a proprietária, falei, eu quero a menor, mas eu vou trazer minha mulher. É porque é a mulher que decide, né? Antes que eu diga. Tem que mexer contigo, né? Aí quando eu levei a bispa mais ousada, eu quero a maior. Eu falei, mas vamos na menor. Eu estava cheio de fé, mas eu abalei de repente. Vamos na maior. Eu falei, já que tu dizes, vamos na maior. Aí vamos lá. Aí era perto do carnaval. Ela falou assim, ó, só tem o seguinte, tem um advogado que ia alugar as 2. Eu falei, mas se for de Deus a gente vai alugar. Aí o advogado não apareceu mais, não quis. Ela, vamos nós. Aí chegamos lá, tudo bonitinho. A gente não conhecia a proprietária, mas a gente tem fé em Deus. Aí chegamos lá, tudo certo. Quando falou tudo certo, a loja de vocês, pastor. Aí eu falei com ela, só tem um problema. Ela, qual, pastor? Não temos dinheiro. E ela queria 3 meses de aluguel. Diga, uau! Aí sabe o que ela falou? Diga o quê? Então não tem problema. Tu não dá um glória a Deus porque não foi tu, né? Ela deixou a gente alugar sem dinheiro. Aí tu pegou. Aí até eu fiquei, sabe quando o milagre acontece e tu não acredita? E a gente é assim, a gente está orando pelo milagre. Aí quando o médico fala, tá curado, mas não pode, pô, não tinha cura. Mas tá curado, não sei o que aconteceu. Aí de repente tu lembra que é crente. Aí tu fala, já sei, foi o meu Deus que trouxe a cura para essa pessoa. A gente é assim, a gente não acredita no milagre. A gente diz que acredita, mas não acredita. Sacode quem está do teu lado e fala, acredita. Enfim, alugamos. O ano era 2013 para 2014. E já estávamos aqui. Em 2014 viemos para cá, isso mesmo. Aí em 2013 entramos no processo, ou melhor, no trabalho, na empreitada. Começamos a trabalhar. Ela deixou a gente pagar o depósito com o tempo. A gente pagou o depósito com o tempo. Começamos a fazer clientes, fizemos amizade. Aí sabe o que aconteceu? Diga o quê? O preço do chamado. Diga por quê? Porque Jesus me deu vocês. É difícil até de tu dizer amém. Eu vou repetir, Jesus nos deu vocês. Aí eu tive que optar, Samuel. Aí Guilherme, tu nem sabia, mas Jesus já tinha me dado vocês, cara. Tô doido para fazer o teu casamento com a Brenda. João, fica no Senhor. Não sou Antônio, mas sou casamenteiro. Rafael, estou te aguardando no altar. Você e a Patrícia. Dá na mãozada no peito dele, né? Pá! A unção do leão.
Filha dos outros não é cachorra. Tem que casar. Você não fala amém? Aí, o preço do chamado, Anderson. E prosperando. Esqueci o nome da visitante. Qual o nome da visitante? Gleice. Gleice. O preço do chamado. Tu nem estava aqui, Jesus já tinha dado você pra gente. É nessa hora que tu dizia amém pra gente conquistar a menina. O pessoal aqui é igual carro álcool, demora a pegar, depois que pega, embala. Aí já estava vendendo, o negócio estava gostoso. Aí nasceu a igreja de Cosmos. Aí Jesus falou para mim: o que você pediu primeiro? Tu ri, né? Você pediu o ministério ou pediu mais uma loja? Aí eu baixei a cabeça e falei: não, Jesus, levanta, olha para mim. Eu falei: o ministério. Então você sabe o que tem que fazer. Mas eu estou ganhando dinheiro. O que você pediu primeiro? Baixa a cabeça não, olha para mim. Falei: tá bom. Aí tinha que ter a conversa para entregar a loja. Aí fomos conversar com a dona para entregar a loja. Quando eu fui falar com ela para entregar, ela: pastor, o senhor só está cansado. Não vou aceitar a chave. Não, eu preciso. Não, vai para casa. Conversa com a sua esposa. Mas eu agora sou pastor lá, uma igreja lá em Cosmo. Só tem gente boa lá, o pessoal obedece o que eu falo. Eles não questionam nada. Eles acreditam que quando eu estou falando é igual Moisés, é Deus falando. Não questiona nada, aceita tudo. Povo trabalhador, eu não posso deixar eles lá. Ela: pastor, vai para cá. Isso foi. Toda vez que eu ia lá conversar com ela, enquanto estavam os 3 meses, tudo bem, porque tinham a carência do depósito. Olha só, 3 meses. Aí quando passou os 3 meses, ela continuou falando: pastor, vai para casa. E foi passando mais tempo, Leão. Aí teve um dia que eu cheguei com a chave e falei: por favor, dona Silvia, não faz isso comigo não. Eu já estou sem paz, porque a senhora precisa do aluguel. E a senhora não quer que a gente vá embora para fazer isso. E eu preciso ter paz. Aí ela aceitou. Eu estou te falando de uma pessoa que não conhecia a gente. Eu estou falando que a gente entrou sem ter dinheiro para o aluguel. A gente não tinha condições humanas. Mas quando Deus está no negócio, Ele prepara tudo e faz acontecer. Aí saímos de lá, o telefone da gente até pouco tempo atrás tocava. As pessoas querendo que a gente abrisse de novo a loja lá. Eu estou falando para você que Deus, Ele não pega ninguém parado. A gente precisa entender que o Deus de novos começos é o Deus que sempre vai em busca daqueles que estão em movimento. Você não foi feito para ficar parado nesse banco, para ficar parada. Você não foi feito para ficar dentro de casa sem fazer nada. Você foi feito para produzir. Olha o que a palavra, o texto está dizendo para nós: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Você precisa ter um objetivo na sua vida. Você precisa ter sonhos, ter propósitos a serem alcançados. Mas eu não tenho condições, bispo, e quando foi que teve? Mas você sempre conseguiu realizar. Eu estava conversando aqui na reunião, vou abrir, posso abrir sim ou não? Nem todo mundo quer saber, sim ou não? Sim. Eu lembro quando minhas filhas eram menores, lá em casa sempre teve muita festa. A minha mãe sempre foi de muita festa quando era viva, e a gente foi pegando esse embalo. A minha mãe fazia um salgadinho e ia colocando lá no freezer. Aí quando tinha as festas lá, minha mãe sempre foi muito de festa. Aí eu lembro que, aí eu me converti, Brenda. Caramba, e eu queria ser pastor, cara. E pastor não faz acepção de pessoas. Aí eu falava: meu Deus do céu. Aí quando ia ter festa lá em casa, Samara, Andresa ou de alguém, eu vinha para o altar. Falava assim: olha, tal dia vai ter bem uma festinha lá em casa. E toda a igreja está convidada. Nunca ninguém pôde falar assim: o senhor não me convidou para a sua festa. Aí, o meu pensamento era o seguinte: e se acabar a comida? E se acabar a bebida? Nunca foi sobre comida e foi bebida, sobre bebida. Foi sempre estarmos juntos em comunhão.
E sabe o que acontecia? Nunca faltou comida e nunca faltou bebida. Porque Deus, o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes, é o Deus que multiplica na nossa vida até hoje. Então não tenha medo de fazer o que Deus está mandando você fazer. Para de chorar pelo leite derramado. A gente precisa acessar esse novo tempo. E para acessar esse novo tempo tem que ter fé. Fé, acreditar na palavra. A palavra que é liberada aqui do altar. Eu não estou aqui passando um tempo enchendo linguiça, não é porque eu não tenho que fazer, porque já chegou uma mensagem no meu telefone. Quando acabar o culto, vem correndo para cá. Eu estou em movimento o tempo todo. Eu estou te ensinando que você tem duas opções na vida: ou você vive a tua história, ou você vai contar a história dos outros. Eu decidi viver a minha história. Tem mais alguém aí que decide? Por favor, se expressa. Não é sobre circunstância, é sobre fé, é sobre você acreditar que Deus, Ele é na sua vida. Agora eu vou pegar uma revelação que Deus me deu aqui no começo do culto. Deus falou comigo, Êxodo capítulo 3. Está rindo, né? Acha aí versículo 4. Êxodo 3, versículo 4. Posso ouvir o teu amém? Amém. Fala, o meu Deus está de olho em mim. Achou aí? Vamos seguir aqui. O cronômetro não para. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés. Diga: tire a sandália dos pés. Porque o lugar em que você está é terra santa. É terra? Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Conheço o sofrimento do meu povo. Eu sei que você conhece esse texto de ponta a outra, mas Deus me deu uma revelação muito forte hoje. Porque a sarça se consumia, era moleza, é ou não é, Anderson? A sarça, né, o fogo pegava. O problema é que o seguinte: naquela que Moisés chega, a sarça ela não era consumida. Foi Deus não, foi o Anderson que falou comigo ali, tá, gente? Você pode aplaudir o Senhor Jesus aí pela sua vida? Mas veja bem, eu não quero falar em si da sarça. Eu quero falar do momento da sarça. O que Deus falou para Moisés? Diz assim: tira, mas com todo mundo, me ajuda a pregar. Tira a sandália dos teus pés. Ele está falando mais agora, diga por quê? Porque a sandália que ele tinha era uma sandália egípcia. E ele está acessando um novo tempo. Ele está acessando um novo tempo. Fala para quem está do teu lado: a cultura do passado não cabe mais, nem no presente, e nem para você viver o que Deus tem para a tua vida. Eu pensei que você ia dar uma glória a Deus bem alto. É que na época da minha mãe, na época do meu pai, eu sei que até hoje foi bom, mas para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, precisa ter um alinhamento da terra com o céu, porque Deus, Ele está em movimento e Ele quer que a gente acesse esse tempo. Ei, Moisés, eu sei que a sandália é bonita, a sandália é boa, mas para onde eu quero te levar não serve mais. Então tira do teu pé, que quando você chegar aqui, eu vou colocar em você a cultura do céu. Pega para a tua vida e vive ela. Quantos Moisés nessa noite estão dispostos a viver o que Deus tem para você? Se você se enquadra, levanta a mão e glorifica esse Deus. Glorifica, mas como é que eu vou glorificar, bispão? É só levantando a mão e dando glória? Não, é você se movimentando, é você agindo, é você falando: eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. Vai ser onde você tiver, faculdade, trabalho, condução. Pelo amor de Deus, tira a sandália dos pés e deixa Deus se movimentar. Se prostra, Moisés. Você já se prostrou diante do Deus Ra, o sol. Você já se prostrou diante de tanta cultura, Moisés. Mas agora eu tenho um novo tempo para você. Eu não sou Ra, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu falei que eu ia dar uma terra que mana leite e mel, Moisés. Ei, Moisés, tem Moisés aqui dentro nessa noite para ter um novo começo na tua vida.
Meu Deus do céu, não sei você, mas eu já comecei a ver a terra prometida. Eu imagino Moisés lá, diante do Deus que está naquela sarça. Aí, ele está dizendo: Moisés, tu caminhou até aqui, não é? Sim, Senhor, agora tu vai ter que, Moisés, tu vai ter que voltar. E como é que eu volto? Você vai voltar no meu nome, Moisés. Moisés, sabe o que eu vou fazer? Você vai ser eu na terra. Meu Deus do céu, pega! Moisés, você vai ser eu na terra. Não entendeu? Eu estou pregando para quem é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Sabe o problema que tu está vivendo? Conta para ele. Fala para ele: Deus está impedindo de eu fazer a tua obra. Deus está impedindo de eu avançar. Deixa Deus fazer. Tem glória a Deus aí ou não? Tem aleluia aí ou não? Moisés, tu chegou até aqui. Agora tu vai ter que voltar lá no Egito. Você veio do Egito para cá com uma cultura, mas agora eu te levo daqui para lá com outra cultura. Diga para quê? Muita gente para pouco bagulho. Diga para quê? Para libertar o meu povo. Tu não entendeu que o Moisés desse tempo é você? É você, é você, é você. Somos nós, somos nós. Eu te falei o que tem na terra. Tem prostituição, tem adultério, tem vício, tem calúnia, tem violência. Mas também tem Moisés que Deus está levantando nessa terra para libertar o povo dele. Levanta a tua mão se tu recebe. Levanta a tua mão se você recebe. Porque é um tempo de novo começo. Mas eu já me decepcionei com pessoas, bispo. E daí o sindicato é grande. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te levar. Toda luta que você pensa que foi luta, para Deus foi treinamento. Para Deus foi treinamento. É Deus pegando na tua mão dizendo: não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Sou eu quem te sustento e quem te ajudo com a destra da minha justiça. Ei, Moisés, tem um povo para você libertar. Ei, Moisés, tem um povo para você guiar. Ei, Moisés, tem um povo que vai precisar te ouvir. Se levanta hoje. Ei, o Deus dos novos começos está na casa. O Deus do novo começo está na casa. Ei, Jeová, como é que eu vou? Vai ser simples, Moisés. O que é que eu digo? Você vai dizer que eu sou te enviou. O homem diz: sou eu. Mas Deus diz: eu sou. O homem diz: sou eu que faço. Deus fala: eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que veio aqui nessa noite para falar com essa casa. Eu estou sentindo meu corpo arrepiado. Eu vim aqui nessa noite para dizer: Leão de Deus trouxe cosmo, não acabou. Nem comer meu. Reage, 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 vai, reage, vai. Uma unção nova está chegando. Uma unção, meu Deus do céu. Tem crente do Lavaxai aí, tem crente do Glória, do Aleluia. Deixa ele te envolver. Deixa ele te envolver, meu Deus do céu. Ah, papai. Ei, Moisés, tu achou que ia se esconder debaixo das asas lá do sacerdote de Midian, Moisés? O sacerdócio dele é dele, mas o teu eu dei para você. Pega, 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 pega. Eu posso conjecturar com os meus olhos de um jovem pregador. Eu posso ver Moisés dizendo: está agradável aqui. Aqui eu não tenho responsabilidade de pagar conta. Aqui o povo não vai me trair porque o sacerdote é meu sogro. Aqui o povo não vai falar mal de mim, o sacerdote é meu sogro. O povo não vai ser contra mim porque o sacerdote é meu sogro. Ei, Moisés,
até que você caminhou aqui. Mas eu tenho para você algo novo, Moisés. Algo novo. Chegou um novo começo sobre essa igreja. Acredita, 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 acredita. Alabassuri na garabaloquia surimanai. Moisés não acabou não. Tem mais? Tem, Moisés. Tem o que, Deus? Moisés, bota a mão dentro do teu coração e no teu peito. Bota a mão, Moisés, botou. Tira a mão, Moisés. Eita, leprosa, eu sei. É por causa da impureza que está no teu coração, Moisés. Agora bota a mão. Sacerdote tem que ter mão limpa e coração. Pegou. Sacerdote não tem duas caras. Sacerdote não tem duas caras. Sacerdote não tem duas caras. Sacerdote é como o jovem fala, é papo reto, não tem curva. Olha baixo, eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Pois aí, bota a mão está limpa de novo. Estava com o coração sujo, mas era sacerdote, era escolhido, era para ser libertador, mas o coração estava sujo. Deixa ele limpar o teu coração hoje. Tem mais, Deus tem. Moisés, sabe esse cajado que está na tua mão? Sei. Joga no chão. Ai! Virou uma serpente. Moisés pega. Aonde eu boto a mão? Na cabeça, não, na cauda. Lá vai. Um instrumento que o pastor usava, um instrumento que estava com ele, também se transformava numa serpente. Cuidado com aquilo que você está carregando. Cuidado com aquilo que você está carregando. Cuidado com aquilo que você está carregando. Porque nas nossas mãos é uma coisa, mas na mão de Deus é santificado. Santifica a tua vida. Vou repetir: santifica a tua vida. Crente não pode ter duas palavras. É sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Sacode quem está do teu lado e fala: acorda, 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 acorda. Grita para quem está do teu lado. Sabe por que o povo está sofrendo? Não, alguém grita com o Miguel aí também. Grita para quem está do teu lado. Sabe por que o povo está sofrendo? Porque a gente está descansando. Grita misericórdia, vai. Enquanto Moisés estava nas asas do sogro dele, ele lá, o sogro sacerdote, o sogro pastor de ovelha, o sogro com ministério. É muito fácil quando a gente está apoiando, porque tacar pedra no bispo é mole. Eu quero ver você viver as pedradas. Eu esperei um glória a Deus. Tacar pedra é mole. Quero ver você viver, dividir o peso. Tacar pedra é mole, mas pagar o aluguel não quer. Tacar pedra é mole, mas estar junto na obra não quer. E era Moisés. Eu imagino Moisés falando: se eu fosse o pastor, se eu fosse o pastor, era o sogro. Porque é sempre assim. É muito fácil a gente tomar conta da vida dos outros, mas tomar conta da nossa é muito mais difícil. Aí está aí Moisés: se fosse eu, se fosse. Fala com quem está ao teu lado. Aquilo que tu está falando, Deus está ouvindo tudo. E Ele está vendo tudo. Fala: depois não reclama. A tua vez vai chegar. Porque falar aqui do bispão, mas a tua vez vai chegar. Fala amém aí, vai. Amém, Vani? Enquanto estava ali, ó. Vai lá, Moisés, bota a mão. O cajado do pastor virou serpente, irmão. Nunca pensou nisso? O cajado do pastor virou serpente. E todo mundo sabe que serpente simboliza Satanás. O que a gente está fazendo com a unção que Deus deu para nós? Muitos de nós estão se prostituindo com a unção.
aquilo que para você, para mim, um dia foi desejo, porque é bonito ser pastor, é bonito ser obreiro, é bonito ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, tocar, é bonito. Para Deus não tem nada de estética. Ministério não tem a ver com estética e com beleza. Ministério tem a ver com responsabilidade e caráter. Moisés, tu chegou aqui fugido, que matou o egípcio. Agora tu vai ter que voltar lá. Do jeito que tu estava, não dava. Tu estava com a cultura do Egito, a sandália egípcia. Tu estava com o coração ferido, Moisés. Teu coração estava machucado, estava impuro, eu precisei trabalhar. Moisés, o teu cajado estava se transformando em serpente. Agora sim, Moisés, volta para lá, porque até o que era para dar errado vai começar a dar certo. Mas por que, Deus? Porque eu tenho um novo começo para a tua vida. Eu não sei se você está entendendo, Moisés do dia de hoje é você e sou eu. Eu vou repetir para tu dar um glória de verdade. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. A maneira que você reage àquilo que Deus está falando para você simboliza se você está recebendo ou não. Eu vou falar, o Moisés da nossa geração é você e sou eu. E o Deus dos novos começos está falando com a gente hoje. Aí vai Moisés, de volta para o Egito. Eu vou, para casa agora eu vou. Eu não sei se ele estava cantando essa ou outra música. Eu só sei que Moisés está indo de volta. Se apresenta lá diante do faraó. Chega lá, olha, agora o negócio ficou esquisito para o teu lado. Ficou esquisito por quê? Porque o meu cajado vira serpente. Aí o faraó falou, o do meu mago também. Aí bota lá, é uma disputa, guerra de altares. Virou serpente, o dos magos também vira. Só que a do Moisés comia dos magos. Você pode dizer glória a Deus? Não entendeu ainda? Você está com medo de quem está no mundo, mas a unção de Deus que está na tua vida é muito maior. Aleluia! Fala, maior que está comigo do que o que está no mundo. Agora a gente precisa acreditar nisso. O tempo acabou. Meu Deus. Moisés está voltando para o Egito. Tem uma toalha aí? Alguma coisa? Obrigado. Diga glória a Deus. Aí Moisés volta para o Egito. Mas Moisés tinha uma convicção na sua vida. Diga qual? Ele sabia que Deus tinha novo começo para a vida dele. Ele não é mais aquele que está colocando a responsabilidade no pastor, no sogro dele. Ele entendeu que a responsabilidade agora era dele. A Bíblia fala, quando eu era menino eu falava como menino. Eu falava como? A gente precisa amadurecer aqui, ó, na nossa atitude. A gente precisa entender que Deus está dando uma oportunidade para a gente, porque Deus mandou Moisés voltar para o Egito, não para ser igual ao Egito, mas para libertar o povo dele que estava escravo. Daqui a pouco você vai sair, não é que você vai voltar para o Egito, mas quando você bater de frente lá fora, você vai bater de frente com prostituição, com adultério, com violência, com vício, vai estar lá. Aí é nessa hora que é para ser crente, porque ser crente na igreja todo mundo é. Ser crente dentro da igreja todo mundo é. Agora eu quero ver você representar Deus lá fora. Quando você parar de frente numa situação, uma oportunidade de mentira, tu vai falar, não posso mentir. Diga por quê? Tu vai lembrar do Evangelho de João no capítulo 8, no versículo 44, que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Não se firmou na verdade porque não é verdade. Não se firmou na verdade porque não há verdade nele. É mentiroso desde o princípio, o pai da mentira. Não dá para mentir. Tem que falar a verdade. E se doer, fala a verdade. Vai bater de frente lá fora, na cultura do mundo lá, que um engana o outro, não pode. Por quê? Porque eu sou cópia de Cristo. Cristão é cópia de Cristo. Eu posso ouvir um amém de vocês? Daqui a pouco vocês vão enfrentar o Egito lá, gente. Cadê o teu glória a Deus? Diga glória a Deus de verdade aí. Você vai enfrentar o Egito lá, a cultura. Mas só que não tem mais isso aqui que, ô Anderson, ô igreja,
Isso aqui que entrou na vida de Moisés. Moisés lá na terra do sogro dele, ele ainda estava na casa do sogro, mas estava com a cultura do Egito. Quando Moisés volta, que Faraó falou, tu vai ser o próximo Faraó. Ele fala, não, por quê? Porque eu saí daqui com a cultura do Egito. Agora eu saí daqui com a cultura do Egito. Agora eu volto com a cultura do céu dentro da minha vida. Tem alguém com a cultura do céu aí? A Bíblia diz que aquele que roubava não roube mais, o que mentia não minta mais. Porque a cultura de Deus, ela está na nossa vida. Tem amém aí ou não? Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo é muita gente, a gente não. Cadê o glória? Fala, hoje a minha vida mudou. Então se prepara, porque vai vir a oportunidade de você cair. Tu cai se tu quiser. Vai vir a oportunidade de você pecar. Você peca se você quiser. Moisés, quando volta ao faraó, poxa, eu estou falando com as minhas palavras. Pensei que tu ia voltar para tu ser o próximo faraó. Ele falou, eu não quero ser o faraó. Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Mas o que tu quer ser? Eu não vou ser, eu já sou. Vou repetir. Eu não quero ser, eu já sou. Pega na mão do lado e fala assim, Brenda, pega na mão da tua sogra. Pega aí. Pega aí. Fala, unção é o seguinte. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Fala, quem tem, tem. Você pode dar glória a Deus pela unção de Deus na sua vida? Mas Moisés, tu vai, não vou, eu já sou. Por quê? Porque eu tive com Deus lá na sarça. E tu não sabe o que aconteceu naquela sarça. Deus marcou um novo começo para a minha vida naquele dia. Deus está marcando um novo começo para essa igreja no dia chamado hoje. A nossa história não vai terminar assim. Cada um que está aqui é escolhido a dedo por Deus. Então, pelo amor de Deus, vive o que Deus tem para você. Vive o teu chamado, vive o teu ministério. Não abandona a fé, não negue a fé. Vai até o fim, porque a vitória é de quem persevera. Não abandona. Bispão, mas está doendo, e daí? Eu sei. Bispo, está difícil, eu sei. O que é que eu faço? Coloca o teu rosto no pó e talvez haja esperança, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Se você tem um chamado de Deus, pelo amor de Deus, para de colocar culpa em pessoas, em circunstâncias. Chega para Deus e seja sincero. Fala, Deus, eu não estou aguentando o que eu estou vivendo. Eu não sei o que vai ser daqui em diante, mas eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Eu posso ouvir o teu glória a Deus? Eu quero ver a partir de hoje. Eu quero ver a partir de hoje. Eu já quero acreditar que tu vai dar um jeito de estar numa célula terça-feira. Vocês são covardes, nem amém você fala. Quem for covarde frouxo, sai, pô. Tinha 30 mil, sobrou 300, 1%. Mas era 300 que estavam no mesmo espírito que Gideão. O que adianta eu ter um montão comigo que fala, que bate no meu ombro, ri para mim, diz que é meu filho, diz que está comigo. Vou repetir para tu ter uma oportunidade de você dizer amém. Eu já sei que você na terça-feira você vai estar em uma célula. Quem for covarde e frouxo que volte, porque nós não vamos parar. Nós estamos na unção e na força de uma leoa parida. Ou sai da nossa frente, ou nós vamos passar por cima no nome de Jesus. Queira o diabo ou não, quem levantou a gente, o nome dele é Jesus. Eu não estou aqui para impedir o ministério de ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para colocar combustível para o ministério de cada um acontecer. Mas agora é o seguinte, ministério não é por amizade, ministério é caráter. Tem que ter caráter de santidade. O meu amém vai indo embora? Tem que ter caráter de Deus. Fica de pé, vai. A mídia não mandou mais recado nenhum. Não mandaram nenhum eu te amo. Mara, fica de pé. Dá um abraço nela aí. Dá um abraço quem está do teu lado aí, se você pode. Dá um abraço aí. Isso. Fala assim, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Se você entender o que Deus está falando com você hoje, você não é qualquer um. Miguel,
Igreja, Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. O mais difícil não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito de dentro do povo. Haja vista a minha vida e a sua vida. Quantas vezes a gente reluta contra a vontade de Deus? A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente acha que tem que ser do nosso jeito. Nunca vai ser. Sempre vai ser do jeito de Deus. Quero que você saia daqui hoje com a convicção de que você é quem Deus escolheu como Moisés para libertar o povo. Mas todo mundo precisa ser liderado. Todo mundo precisa estar debaixo de uma autoridade. Se nós estamos aqui, porque os apóstolos nos enviaram para cá. Se você está aqui, está junto conosco nessa visão, você precisa estar debaixo da nossa autoridade. O que adianta você estar aqui e estar contra a visão? Você precisa entender que se Moisés não entende, ele era reprovado, e Deus levantaria outro no lugar de Moisés. Se eu não entender, Deus coloca outro no meu lugar. Daqui a pouco você vai encarar uma guerra, porque não é fácil. É você falar do amor de Deus para alguém, e parece que o inferno se levanta contra a sua vida. Mas é entender que tem mais de Deus para dar do que o diabo para tirar. E entender que a unção que está na nossa vida, ela despedaça todo o jugo. Inclina sua cabeça, por favor, vamos orar. Vamos orar. Os obreiros, por favor, no final do culto, o pessoal que dança, que trabalha, 5 minutos de oração, de reunião aqui com vocês, por gentileza. Eu não sei o que você tem que falar com Deus, mas eu quero que você fale com Deus aí. Se está tudo bem na tua vida, se a tua vida está como um filho de Deus, uma filha de Deus, se você tem trago pessoas para a igreja, se você tem alcançado pessoas para Cristo, está tudo bem. Eu não sei o que você tem que falar. Você se conhece. Você sabe o que você precisa fazer. E hoje precisa ser um novo começo na nossa vida. Chega da gente ficar brigando entre nós. Chega da gente ficar competindo entre nós. Ora aí onde você está. Eu sempre fico me perguntando, aonde estava o Adão quando a serpente chegou perto da mulher dele? Aonde nós estamos, que a gente deixa a serpente se aproximar daquilo que Deus tem nos dado? Não abra mão daquilo que Deus te confiou. A unção que Deus depositou na sua vida, o ministério que Deus te deu, esse ministério é o teu filho, porque ministério é filho. Como você está cuidando do teu ministério, como você está cuidando do teu filho. Chega de deixar a tua responsabilidade com Deus para depois. A hora é essa. É a hora que Deus está enviando Moisés de volta para o Egito para libertar o povo. A gente vai libertar essa cidade. A gente vai transformar essa cidade. Nós vamos colocar a cultura do céu nela. Pai, hoje é o primeiro dia da semana, é o domingo. Obrigado, Senhor, porque hoje veio para a nossa vida essa palavra. Vem com teu sangue sobre nós, Senhor Jesus. Aviva a tua obra, Senhor, em nossas vidas. Perdoa-nos, Deus, por não pregarmos a tua palavra, por não trazermos pessoas para a tua casa. Perdoa-nos, Deus, porque só olhamos os defeitos do teu povo, mas eu acredito que tem muito mais qualidade. Perdoa, Senhor, as pessoas que têm se levantado contra essa obra. Perdoa, Senhor, por aqueles que têm de alguma maneira, Senhor, recebido esse espírito de facção. Vem com teu sangue sobre nós, Pai. Aqui a Leão de Deus não é melhor do que ninguém, Pai. Nós oramos por cada igreja que o Senhor levantou nesse lugar. Pedimos, ó Pai, sobre cada liderança, Pai, a tua proteção. Que o Senhor abençoe cada vez mais a vida dos teus filhos, Pai. Que cada igreja venha ganhar almas para ti. E, Senhor, que cada vida entenda o quanto, Senhor,
é de responsabilidade nossa fazer o teu reino avançar. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que nós precisamos clamar. Envia obreiros para a tua seara, Pai. Não facciosos, Pai, mas pessoas que amam a tua presença, pessoas que honram a autoridade, pessoas que têm a cultura do Senhor, a cultura do céu, a cultura de honra. Chega de falsidade, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, da minha esposa, o coração dos nossos líderes. O Senhor conhece, Pai, o propósito ao qual nós estamos aqui. E nós queremos te pedir, Deus, coloca homens e mulheres que estão dispostos, ó Pai, a fazer a tua obra nesse lugar. Porque queiram o inferno ou não, ele já perdeu nesse lugar, em nome de Jesus. Porque eu tenho uma certeza, Pai, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Todo esse espírito, Pai, que se levantou no meio do teu povo, colocando um contra o outro, tentando levantar partidos aqui dentro, tentando tirar pessoas daqui de dentro. O Senhor manda fogo do céu e queima todo o mal, em nome de Jesus. Da mesma maneira que um dia o Senhor mandou fogo para Sodoma e Gomorra, manda fogo para esses espíritos, ó Deus. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas nós clamamos, ó Pai, diante do teu trono. Olha todo o levante contra a tua obra, olha toda a afronta, Senhor, contra a tua obra, Senhor, nesse lugar. E Senhor, o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Deus em quem nós cremos, ó Pai, e é quem nós pregamos. Senhor, nós estamos dizendo, olha o tamanho da afronta, Senhor. Mas eu creio, Pai, que se por um caminho o inimigo veio, por 7 caminhos ele vai bater em retirada, em nome de Jesus. Então, Senhor, em nome de Jesus, que seja um novo começo hoje. Que aquele que não tiver com o coração nesse lugar, que não honra a liderança dessa casa, que o Senhor leve eles ao teu destino profético, mas que cumpra a tua vontade, Senhor, e que seja feita a tua vontade nessa terra como é feita aí no céu. Senhor, nós não estamos aqui contra pessoa nenhuma, mas chega do inferno brincar nesse lugar. Em nome de Jesus, eu dou ordem aos anjos de Deus que trabalham ao nosso favor, que trabalhem agora em nome de Jesus, que faça com que todo o mal bata em retirada, e que todo impedimento que estava tendo na porta dessa igreja, para que as pessoas não entrem por esse lugar, sejam desfeitos agora em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos, ó Pai, Yahvé chamar, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. O Deus dos novos começos é o Deus dessa casa, é o Deus desse ministério. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fica à vontade entre nós. Eu nos envio para essa semana, mediante a palavra de Deus que diz que agindo Deus, quem impedirá? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e com esta igreja que um dia irá morar no céu com o Senhor Jesus. Quem acredita bem forte, diga amém. Aplaude a Jesus. Vai em paz e até amanhã.